Pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo 8, tá? O capítulo 8 ele vai falar para a gente sobre as frações. A gente vai entender os conceitos ali, desde o conceito mais básico, né, das frações, até algumas operações, algumas características das frações. Acho que no sexto ano já deve ter falado alguma coisa, vocês já devem ter visto alguma coisa nisso lá do sexto ano. Eu lembro que na primeira semana de aula a gente trabalhou um pouco sobre isso também, eu dei uma revisãozinha rapidinha lá pra gente, tá? Só que agora a apostila ela vai trazer essas frações e a gente vai trabalhar com elas, ok? Bom, o que a gente vai estudar nesse capítulo? Eu organizei aqui cada item para ficar mais fácil depois para você se localizar, depois se precisar dar uma olhada nesse vídeo de novo para você saber em qual parte dele você vai precisar olhar, tá? A gente vai ver a estrutura das frações, tá? O que existe numa fração, né? Quais são as partes dessa fração. A gente vai ver também a representação gráfica, tá? O que é isso, né? O desenho, tá? De uma fração. A gente vai ver algumas situações que envolvem as frações, os tipos de frações, acho que isso no sexto ano também é falado, né? E os números mistos, tá? A gente vai entender o que são frações equivalentes, a gente vai começar a ver o que é número racional, eu vou explicar para vocês também. É, Também tem a representação decimal dessas frações, e finalizando esse capítulo a gente vai ver como que as porcentagens vão surgir, tá? Como é que a gente vai fazer uma fração se tornar uma porcentagem, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Bom, primeiro com a estrutura das frações, tá? A estrutura são os elementos, né, que existem numa fração. Então, nessa fração aqui, 3 oitavos, né, esse exemplo que eu coloquei, a gente tem duas partes. A gente tem o numerador dessa fração, que é a parte de cima dela, tá? No caso é o número 3. E a gente tem o denominador da fração, que é o número que fica na parte de baixo, que no nosso exemplo aqui é o número 8. Então, durante o vídeo aqui, qualquer momento que eu falar sobre o numerador, que eu falar que a gente vai precisar usar o numerador, que a gente vai observar o numerador, esse numerador ele é o número de cima, tá? E quando eu falar do denominador, esse denominador vai ser o número de baixo, ok? Bom, agora a representação gráfica, né? Como é que eu desenho essa fração? A nossa fração, ela é uma divisão, né? Ela representa a divisão de algum objeto. E o que eu tenho aqui são os dois números que estão fazendo essa divisão acontecer. Então eu tenho algum objeto, né, alguma coisa que está sendo dividida em 8 partes. O denominador ele vai te falar quantas partes você possui, né? Você dividiu aquele objeto, aquela situação. Então nesse caso aqui ele está dividido em 8 partes. E o numerador aqui em cima ele vai falar quantas partes você está usando naquele momento, quantas partes você vai precisar, né? Então, nesse caso aqui, ele está falando que eu tenho 3 partes de algo que foi dividido em 8 partes. E o que é a representação gráfica? É isso daqui, ó. Tem uma circunferência, certo? E se você observar, ela está dividida em 8 pedaços. Então, eu tenho 8 pedaços ali, né? Ela foi dividida por 8. Só que só tem 3 pedaços que estão pintados de azul. Então quer dizer que eu só estou usando 3 pedaços de onde existem 8 pedaços. Tá? Então, toda vez que o apostila falar ou eu comentar sobre a representação gráfica, eu vou estar falando de um desenho e que nesse desenho você consegue enxergar como a fração ela existe. Então essa daqui existe sendo 3 de 8, né? 3 sobre 8, ou 3 oitavos, ok? Esse desenho ele também pode envolver objetos, né? Ele pode ser uma contagem de alguma coisa. Então vamos supor que eu quero 3 oitavos de todas essas estrelas que eu estou colocando aqui para vocês. Então eu tenho 40 estrelas no total, tá? E elas estão todas espalhadas aqui, e eu quero 3 oitavos. Bom, eu já coloquei elas em ordem, e se você reparar bem, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 colunas. Então eu já separei ela aqui em 8 colunas, e o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo por 8, né? Então eu estou pegando já a quantidade que eu tenho, 40, e deixando ela organizada aqui em 8 colunas, né? Separado aqui. E o que eu tenho? Então eu tenho 3 oitavos, então eu estou usando 3 das 8 que eu possuo. Então eu tenho 8 colunas aqui
e eu vou usar, então, 3 dessas colunas. Então, a gente vai acabar ficando com só essas 3 que eu deixei destacada, que eu deixei separada, e se você contar aqui, eu tenho, então, 15 estrelas. Isso quer dizer que o 3 oitavos desse total representa 15 estrelas. Então, a gente consegue fazer esse tipo de raciocínio com vários objetos. Então, às vezes você tem uma quantidade de objetos e você quer uma fração dele, você quer uma fatia daqueles objetos. Se você organizar eles da forma adequada, né? Aqui eu precisava de 8 pedaços, então eu dividi em 8 partes, consegui organizar aqui em 8 partes, e aí eu peguei as 3 que eu precisava para poder agora contar, separar elas aqui, né? Contar certinho e perceber que eu tenho então 15 estrelas, tá? Então a gente consegue usar a representação gráfica para fazer esse tipo de organização, esse tipo de contagem também, tá bom? Que eu coloquei um probleminha para a gente poder observar a fração também aparecendo dentro de algum contexto, dentro de alguma situação, né? Para a gente poder entender isso melhor. Olha lá, ó. Carlos está pintando um desenho que precisará de 2/3 dos lápis de cor que ele possui. Então aqui já tem uma fração, e essa fração aqui de 2/3 é a fração que representa os lápis de cor que ele possui, né? O que ele vai usar para pintar. Então 2/3 desses lápis que ele tem vai ser utilizado. Olha lá, se Carlos possui 12 lápis de cor, quantos serão necessários para pintar o desenho? Então aqui eu já coloquei a primeira observação, né? Ele vai precisar de 2/3, ele tem 12 lápis, então eu tenho 2/3 de 12 lápis. Então eu sei que o total de lápis que Carlos possui são 12. E desse total de 12, eu preciso de 2/3 desses lápis. Tá? Aqui o que eu tenho como ideia, né? Eu estou pegando a minha quantidade e eu estou dividindo ela por 3, né? Eu estou pegando 3 partes ali separadas para poder agora contar. Então a primeira coisa, o primeiro raciocínio que você tem que fazer é pegar e fazer uma divisão. Eu vou fazer o 12, tá aqui, né? 12 dividido por 3. Então, esse 3 que está aqui embaixo, ele vai dividir o 12. Então, 12 dividido por 3, eu coloquei a continha aqui, né? Dá 4. Quer dizer que eu tenho 3 montinhos, né? 3 grupos, e cada grupo tem 4 lápis, tá? Só que para esse desenho que o Carlos está pintando, ele precisa de 2/3. Então, cada terço, cada pedacinho tem 4 lápis, foi o que a gente calculou aqui, só que ele vai usar 2. Isso quer dizer que agora ele vai ter que fazer o 4 multiplicado por 2. Então ele está usando 2 grupinhos desses. Então, se eu fizer o 4 vezes 2, eu vou encontrar o 8. E aí o que eu tenho como resposta, né? Que o Carlos, né, ele vai utilizar, serão necessários 8 lápis de cor. Então, olha lá como é que a fração ela aparece. Ela vai te mostrar quantos grupos você usa, só que ela vai te dar uma ideia, uma dica de quantos grupos você possui. Então, eu possuo 3 grupos, quer dizer que o meu 12 tem que ser dividido em 3 partes. Então, foi o que a gente fez aqui na primeira parte, tá? Deu um resultado, né? Deu um número aqui. Isso quer dizer que cada parte tem 4 lápis. Como o exercício está usando 2 grupos, né? São 2/3, então quer dizer que esse número, o 4, ele tem que ser multiplicado por 2. Então eu tenho 4 vezes 2, que vai virar 8. Tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, que para pintar esse desenho, ele vai precisar de 8 lápis de cor. Ok? Se por acaso ainda você ficar meio perdido, volta um pouco depois do vídeo, vê de novo, vê o que significa cada parte das frações, né, para você poder entender bem essa parte, ok? Aqui tem os tipos de frações. Eu acho que no sexto ano a gente já deve ter trabalhado com isso, a apostila já deve ter passado, mas faz parte da nossa apostila agora também. Ele não explica, se você olhar na apostila, ele não explica o que é isso, por isso que eu acredito que já veio lá do sexto ano. Mas a gente vai relembrar aqui para ficar mais fácil. Tá? A fração própria, ela tem essa característica aqui, que foi a que eu já até mostrei, né? O 3/8, que é você ter um número de cima, né, o numerador, menor que o denominador. Então você vai ter sempre o numerador, nesse caso, da fração própria, menor que o denominador. Tá? Então olha aqui embaixo é maior e em cima é menor. Tá?
E aqui a gente tem a fração imprópria. A fração imprópria ela já tem uma característica diferente, tá? Você percebe que em cima está o 11, embaixo está o 8, né? O 11 ele é o numerador, o 11 é maior que o 8. Então, na fração imprópria, o numerador é maior que o denominador, tá? Então, a gente tem aqui o quê? Que eu já tenho um círculo, né, todo preenchido, então eu já tenho 8 partes, e eu tenho aqui mais 3 partes a mais. Então, 8 mais 3 virou 11. Então, eu tenho mais do que aquilo que eu dividi, ok? Nessas frações impróprias, a gente vai conseguir fazer surgir números mistos. Então, aquela fração que eu acabei de mostrar, do 11 oitavos, a gente vai conseguir fazer ela virar um número misto. O que é um número misto? É um número que tem uma parte inteira, que aqui você sabe que tem um inteiro, um completo, e tem a outra parte em forma de fração. Então, é uma parte inteira e um pedacinho aqui que eu uso uma fração para mostrar isso, tá? E como é que eu vou chegar lá, né? O 11 oitavos, ele vai ser uma divisão. Então, toda vez que aparece uma fração, ela pode se tornar uma divisão, tá bom? Aqui o 11 dividido por 8, pensando na tabuada do 8, eu não tenho 11, mas eu tenho alguém que chega perto, que é o 8. Isso quer dizer que o 8 vezes 1, né? O 8 vezes 1 que dá 8 é o número mais próximo do 11 que eu tenho. Só que como ele não é o 11, ele ainda precisa de algumas unidades para chegar lá, eu marco aqui o resto, né? Quanto falta. Então, 1 vezes 8 é 8, para chegar no 11 ainda estão faltando 3 unidades. E aqui eu já tenho meu número misto, tá? Quer dizer que eu tenho um inteiro, eu consigo fazer o 8 existir aqui no 11 uma vez, o 8 cabe uma vez no 11, então por isso que tem um inteiro aqui. E esse pedaço que está sobrando, o 3, ele vai ser o numerador. O 8 ele vai ser o denominador, né? Ele já era o denominador antes, então ele só se repete. Então, essa divisão é o que me faz transformar a fração imprópria num número misto, que é esse que está aqui embaixo. Tá? Também consigo fazer o contrário. Eu também consigo fazer esse número misto virar uma fração imprópria. Tá? E aí, como isso vai acontecer? O número que está aqui, o denominador, ele vai multiplicar o inteiro. Então, se eu fizer 8 vezes 1, né, o 8 vezes 1 dá 8. Então, a primeira etapa é uma multiplicação. Tá? A segunda etapa é uma adição. Então, se eu faço 8 vezes 1, dá 8. 8 mais 3, aí vira 11. Então, eu pego um número misto e transformo ele numa fração imprópria. Eu consigo pegar esse número misto e fazer ele ficar em forma de fração imprópria. Ok? E aí a gente vai ter as frações equivalentes. Né? O que são as frações equivalentes? São duas frações que têm o mesmo valor. Tá? O que elas vão mostrar para a gente? Que você pode escrever um número de várias formas diferentes e que toda vez que você escreve aquele número, mesmo sendo de forma diferente, ele continua tendo o mesmo valor. Eu coloquei um exemplo aqui. Se eu pegar duas moedas de 25 centavos, eu sei que eu tenho, quando eu junto as duas, 50. Só que se eu pegar uma moeda de 50, eu tenho o mesmo valor. Eu estou representando os 50 centavos de duas formas diferentes. Né? Posso representar com duas moedas de 25 ou posso representar com uma moeda só de 50. De qualquer jeito, o valor continua sendo o mesmo. De qualquer jeito, o valor continua sendo 50 centavos. Tá bom? Então, as frações equivalentes são frações que têm números diferentes, só que elas têm, no fundo, o mesmo valor. Tá? A gente cria as frações equivalentes através de multiplicação ou de divisão. Então, eu posso multiplicar uma fração e, quando eu faço isso, ela vira uma fração equivalente. Ou eu posso fazer uma divisão. E quando eu faço também essa divisão, ela vai mostrar para mim uma fração equivalente também. Tá? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente. Ó. O 3 oitavos, que é a fração que eu estou usando aqui de exemplo para a gente, se eu multiplicá-la por 2, né, percebe que tem um detalhe, né? O 2 aparece em cima e também aparece embaixo. Então ele tem que aparecer dos dois lados, né, no numerador e do denominador, para a continha funcionar. Tá? Então, se eu multiplico por 2, o 3 vezes 2 vai dar um resultado, o 8 vezes 2 vai dar também um resultado, e aí eu vou ter uma fração nova.
Só que essa fração que apareceu, o 6 sobre 16, né, o 6/16, essa fração tem o mesmo valor dessa daqui. Eu estou vendo que os números são diferentes, mas o valor que ela possui é o mesmo, tá? O valor não vai se alterar. É como se aqui tivesse no 3/8 as duas moedas de 25 e aqui no 6/16 a moeda de 50 centavos. Então eles estão usando números diferentes, mas no final eles são a mesma coisa, tá? Se eu quiser continuar fazendo isso, eu consigo. Ó. Eu posso pegar essa fração agora e multiplicar de novo por 2. Não tem nenhum problema. Só preciso lembrar que tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Tá? E aí, ó, 6 vezes 2 dá 12. 16 vezes 2 dá 32. O 12/32 é uma fração equivalente do 6/16 e também é uma fração equivalente do 3/8. Então, todas essas daqui são frações equivalentes, todas elas têm o mesmo valor e todas elas têm números diferentes. Tá? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. De novo vezes 2, de novo vezes 2, vai dar 24/64. Todas essas têm o mesmo valor. Então, eu consigo entender que essa primeira fração e essa última fração, elas são bem diferentes. Elas têm os números escritos de formas bem diferentes, mas elas têm o mesmo valor, né? Então a gente vai ter, nesse sentido, a multiplicação sendo um jeito de você encontrar novas frações equivalentes, ok? A divisão ela também tem esse papel, tá? Então eu vou colocar um exemplo com a divisão para a gente poder enxergar, tá? Então eu peguei aqui 8/16 e estou dividindo por 2. A regrinha é a mesma, tá? Ó, tem que ser um número igual em cima e embaixo. Então o numerador e o denominador tem que seguir o mesmo número, a mesma continha, tá? Então se eu dividir aqui, ó, fica 4/8. Se por acaso eu repetir o raciocínio, eu vou ter 2/4. Se eu repetir esse raciocínio, eu vou ter 1/2. Isso quer dizer que todas elas, né, igual eu falei da de cima, todas elas são equivalentes, todas elas têm o mesmo valor. Só que aqui tem um detalhe, tá? Essa última fração, esse 1/2 que apareceu aqui, a gente chama ela de fração irredutível, tá? E por que eu chamo ela de fração irredutível? Porque percebe que os números eles vão diminuindo, né? O 8 virou 4, o 4 virou 2, o 2 virou 1. Foi diminuindo. O 16 virou 8, o 8 virou 4, o 4 virou 2. Também foi diminuindo. Só que esse último aqui, o 1/2, ele não pode ser mais diminuído. O 1 não consegue ser menor do que 1. E o 2 não vai conseguir ser menor do que 2. Eu não vou conseguir dividir essa fração igual eu fiz aqui, né, usando o mesmo número e encontrar algum resultado. Isso não vai ser possível. Então essa fração a gente chama de fração irredutível. Tá? É quando você vai dividindo, 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 até você não conseguir mais dividir, até a fração chegar no limite dela, tá bom? Ah, vou ter que fazer só por 2, igual está no exemplo? Não, você pode fazer por qualquer tabuado. Então, se eu quiser pegar o 3/8 e multiplicar por 3, eu vou ter um número, uma fração equivalente, multiplicando o 3. Ah, se aqui eu ver que o 2 não dá para dividir, mas dá para dividir por 5 e dá para dividir por 5 dos dois lados da fração. Você vai dividir por 5 e aí você vai ter uma fração equivalente também, tá? Então eu coloquei o 2 aqui para multiplicar e para dividir só como exemplo, só para você entender, mas não é obrigatório ser 2, ele pode ser qualquer número. A única regra que você tem que ficar de olho é que tem que ser o número em cima e embaixo igual, tá? Eu não posso fazer 2 aqui e aqui 3. Isso não pode. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, tá? Então é assim que a gente cria as frações equivalentes. E se eu for dividindo, se eu for diminuindo o número e eu perceber que não dá mais para diminuir, quer dizer que a fração é uma fração irredutível, tá? É uma fração que já chegou no limite que ela pode chegar, ok? Vamos avançar aqui, ó. Eu consigo, agora usando esse raciocínio, fazer um exercício, vamos dizer assim, de completar frações. Eu consigo completar frações sabendo que elas são equivalentes. Então, se eu sei que elas são equivalentes, quer dizer que essa parte aqui, né, esse 3/8, tem o mesmo valor do 24 e alguma coisa. Né? Esse 3/8 tem o mesmo valor do que alguma coisa 40 avos. Né? Eu consigo descobrir quem é que está escondido nesses casos aqui.
Tá? Como é que eu vou descobrir? Eu sei que o número ele se transforma, né? Ele pode se transformar multiplicando ou pode se transformar dividindo. Isso quer dizer que aconteceu alguma coisa com o 3 que fez o 3 virar 24. Percebe que o 3 aumentou, né? Então, se ele aumentou, deve ter sido uma multiplicação. Então, se o 3 aumentou e virou 24, né, rolou uma multiplicação e ele virou 24, eu posso tentar descobrir de onde que veio esse 24. E como é que eu vou fazer isso? Eu posso pegar o 24 e o 3 e fazer uma divisão. Olha lá, 24 dividido por 3 deu 8. Deu um número exato, né? Não sobrou nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para o 3 se transformar no 24, eu preciso multiplicar por 8. Então, eu estou fazendo uma multiplicação por 8 e isso está transformando o meu número 3 no número 24. Lembra que eu falei agora há pouco? Que a gente precisa fazer a conta em cima idêntica, igualzinha à conta de baixo? Então, se eu já descobri o que aconteceu em cima, eu posso pegar esse 8 e jogar ele aqui para baixo. Olha lá. E aí, se eu jogar ele aqui para baixo, agora tem uma conta para resolver. 8 vezes 8. Né? 8 vezes 8 dá 64. Isso quer dizer que antes eu não sabia qual era o número que eu tinha, né? Eu não sabia o que ia aparecer aqui, mas se eu conheço a mudança, se eu conheço o resultado da conta de uma parte, eu consigo descobrir qual foi a conta realizada. E aí eu realizo a conta do outro lado e encontro o número que falta. Tá? Mas isso só acontece quando o número está em cima? Não. Olha aqui, coloquei um exemplo, né, com 40 aqui embaixo. O 8 está se transformando no 40. Então, eu vou ter que pegar esse 40 e dividir por 8. Lá na tabuada do 8, o 40 aparece junto com 5. Né? Quer dizer que 5 vezes 8 dá 40. Isso quer dizer que aqui ele está multiplicando por 5. Né? O 8 vezes 5 dá 40. Então, eu vou pegar o 3 ali em cima e também vou multiplicar por 5. Se eu fizer o 3 vezes 5, eu vou achar o 15. Então, eu consegui pegar o 3 quintos e transformar no 15 40 avos. Aqui eu consegui pegar o 3 oitavos, né? E fazer o 15 40 avos. E aqui também o 3 oitavos, fazer virar o 24 64 avos. Então, a gente consegue completar essas frações equivalentes se você descobrir qual é a multiplicação que ele está fazendo, qual é a continha que está fazendo de um lado e fazer essa mesma continha do outro lado, tá bom? Aqui eu coloquei o que é um número racional, porque a apostila ela vai começar a falar de número racional e é importante a gente saber o que é, né? Número racional ele pode aparecer de duas formas. A primeira forma que ele pode aparecer, a gente já está vendo aqui, é a forma de fração. Então, toda vez que aparece uma fração, é um número que eu chamo de número racional. Tá? A apostila ela vai falar melhor nos próximos capítulos sobre o número racional, e aí a gente vai entrar melhor nessa parte. Mas já é para a gente ter uma noção, para você já ir se acostumando quando aparecer essa palavra, para não achar esquisito, tá bom? E a outra forma de aparecer um número racional é com o número decimal. Tá? O que é o número decimal? É um número que tem vírgula. Então, se aparecer sei lá, 1,5, 2,3, alguma coisa assim, é um número decimal e ele vai ser, então, um número racional. Tá bom? A gente vai ver agora como que mostra isso, como é que você transforma a fração num número decimal. Tá? A fração, igual eu já falei um pouco antes, ela é uma divisão. Então, eu posso pegar e fazer a divisão do numerador pelo denominador. Tá? Vamos só lembrar quem é quem, certo? O numerador é o número de cima, o denominador é o número de baixo. Isso quer dizer que eu estou fazendo aqui 3 dividido por 8. Tá? E o 3 dividido por 8, ele não vai ser possível, porque na tabuada do 8 não tem 3. Na tabuada do 8, 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 1 é 8 e já passou, né? Não tem 3 lá. Então, para a gente começar essa continha, eu vou ter que mexer nela, vou ter que desequilibrar ela um pouco. Eu vou ter que colocar um 0 aqui para o meu 3 virar 30. E o que vai acontecer? Igual eu falei, houve um desequilíbrio. O meu 3 agora é 30, ele está valendo muito mais. Para compensar isso, para não ter esse desequilíbrio na continha, eu vou colocar um 0 e uma vírgula na chave para a gente poder continuar o raciocínio e fazer a conta sem problema. Tá? Então, o 30 dividido por 8 dá 3.
Se você olhar na tabuada, vai ter 8 vezes 3 igual a 24. É o número que chega mais perto do 30. E o 24, para virar 30, falta 6. O 6 vai ter que ser dividido por 8, só que o 6 também não dá para dividir. Então eu vou ter que adicionar um zero, igual eu fiz no de cima, né? Igual eu fiz no 3 aqui. Só que agora eu não preciso colocar vírgula, tá? A vírgula ela só existe uma vez. Então se eu coloquei ela já está colocada, eu não preciso colocar de novo. Então coloquei um zero aqui no 6 para ele virar 60, só que isso não vai atrapalhar. Agora eu posso seguir sem nenhum problema, tá? 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8 é 56. Isso quer dizer que para virar 60 faltam 4. E ainda a conta não acabou. Eu vou colocar mais um zero, o 4 vai virar 40, tá? E agora o 40 vai dar uma divisão melhor para a gente, né? Porque 5 vezes 8 é 40. Isso quer dizer que a conta agora deu exata. E olha o resultado que apareceu. 0,375 ou 0,375. Tá? Esse número que apareceu aqui, ele é um número decimal, né? Percebe que ele tem uma vírgula, certo? E aí agora eu vou conseguir dizer que o 3 oitavos é a mesma coisa do 0,375. O 3 oitavos ele está em forma de fração, o 0,375 está na forma decimal, os dois são números racionais. Tá? E também é importante para a gente começar a utilizar agora que toda fração é uma divisão. Então toda fração que aparece, eu consigo fazer esse processo, eu consigo fazer essa conta para fazê-la virar uma divisão. Ela vai aparecer vírgula, com toda certeza vai em algum momento ter vírgula, tá? E a gente vai estar trabalhando com ela, tá? Adicionando esses zeros aqui, fazendo as divisões da forma correta, lembrando da tabuada também, para a continha funcionar legal, tá? E para fechar aqui, a gente vai falar das porcentagens, tá? A porcentagem ela usa esse símbolo, você já deve ter visto ou na internet, ou em algum comercial, né? Ou pelas ruas assim da cidade, alguma promoção, né? Geralmente o pessoal mostra as promoções usando porcentagem. Então esse símbolo aqui é o símbolo da porcentagem. E como que vai surgir a porcentagem? Ela é bem simples até. Quando você pega o nosso número decimal, o nosso número que tem vírgula, e faz ele vezes 100. Multiplica ele por 100, tá? A palavra porcentagem, ela até ajuda a gente a lembrar, né? É por 100. Então, é porcentagem. Eu vou pegar o meu número e multiplicar por 100. Então, o que a gente já sabe? Que o 3 oitavos é o 0,375. A gente viu isso agora há pouco. E para fazer esse número virar uma porcentagem, eu vou multiplicar ele por 100. Então, se eu pegar o 0,375 e multiplicar ele por 100, vai aparecer uma porcentagem aí para mim. E aqui tem uma regrinha bem útil que você vai poder utilizar aí na hora das atividades, que é o seguinte. Tá vendo que o nosso número 100 tem dois zeros? Né? Um zero aqui e um zero aqui. Esses dois zeros vão mexer na vírgula. Vão fazer a nossa vírgula caminhar para a direita. A quantidade que eu tenho de zerinhos vai ser a quantidade de casas que ela vai andar. Então, se o 100 tem dois zeros, quer dizer que a vírgula vai andar duas casinhas. Quer dizer que ela não vai existir aqui. Ela vai andar e vai andar outra casa e parar entre o 7 e o 5. E o que isso vai me dar? Isso vai me dar o 37,5, né? A vírgula vai andar até aqui, então vai me dar o 37,5. E esse é uma porcentagem. Então eu vou colocar o símbolo da porcentagem aqui e vou fechar a minha conta, né? Vou fechar a minha porcentagem desse jeito. Então, se você precisar fazer uma porcentagem, é só você pegar a fração, transformar ela no número decimal, né? Vai dividir, vai fazer a vírgula, fazer tudo que precisar fazer para ela virar um número decimal. E esse número decimal você vai fazer vezes 100. O resultado dessa conta vai ser a porcentagem. Beleza, pessoal? Se ficou com alguma dúvida em alguma parte, pausa o vídeo, volta, ouve de novo, tá? A ideia de você ter o vídeo assim é mais fácil de se estudar, porque você pode voltar em qualquer explicação que ficou meio confuso, que você ficou meio perdido, para poder observar melhor, tá? Então, aproveita esse recurso aí para você poder entender certinho cada parte da conta, cada parte do nosso capítulo, tá? Então, até a próxima.